Os bulbos olfativos eram grandes. Se eles tinham um olfato superapurado, não sabemos, mas certamente era um faro potente. Quanto aos olhos, sabemos que os lobos ópticos eram bem desenvolvidos. Eles tinham olhos grandes. Há todo um sistema de cavidades associado ao ouvido médio do tiranossauro. E isso sugere que ele ouvia muito bem. Ele tinha o conjunto completo de sentidos de um grande carnívoro, de um predador. Mas se o T-Rex usava mais o olfato do que a visão, é difícil dizer. As tomografias permitiram aos cientistas penetrar na cavidade cerebral do T-Rex. Outras tecnologias inovadoras estão desafiando as expectativas sobre os segredos contidos nos fósseis. Em 2005, o paleontólogo Jack Harner foi obrigado a quebrar o osso da pata de um tiranossauro recém-escavado para colocá-la em um helicóptero. Horner enviou partes do osso à sua ex-aluna Mary Higby Schweitzer, que estuda a microestrutura dos ossos. Eu examinei um pedaço do osso e pensei, meu Deus, era uma fêmea e estava grávida. Mary identificou um tecido ósseo especial, chamado tecido ósseo medular, similar ao que é formado em fêmeas de aves quando estão prestes a botar ovos. Pela primeira vez, os cientistas puderam determinar o sexo de um T-Rex. O tecido é muito visível, é muito evidente. E como eu já tinha realizado vários estudos sobre fisiologia de aves, soube imediatamente o que era. Para comprovar a descoberta, Mary e a técnica do laboratório Jennifer Whitmire analisaram o interior dos ossos das mais antigas aves primitivas vivas, os gigantes que não voam, emas e avestruzes. Surpreendentemente, elas encontraram o mesmo tipo de tecido. Eram bem vascularizados, os ossos eram trançados, continham cavidades fundas para uma maior mobilização do cálcio. E todas estas características eram compatíveis com o T-Rex. Então, os mesmos traços foram encontrados em animais modernos e no dinossauro. Em seguida, utilizando uma técnica incomum na paleontologia, a assistente de Mary desmineralizou o osso. Ao procurar mais evidências de tecido medular, ela encontrou outra surpresa. Ela me procurou e disse, você não vai acreditar nisso. Ele esticou. Ele esticou quando eu o peguei. Assim que os minerais foram removidos, ele começou a agir como um osso novo. Parecia uma cena da série Arquivo X. Eu achei que isso não fosse possível. Estou vendo uma coisa que não é possível. Parecia impossível, mas pela primeira vez na história, Mary conseguiu extrair e estudar um tecido mole contendo vasos sanguíneos e núcleos celulares de um fóssil de 70 milhões de anos. Percebemos que esse osso medular foi preservado de tal forma que alguma coisa permaneceu quando removemos os minerais. E isso não devia acontecer com dinossauros. É o processo de remover os minerais que permite que vejamos o que restou. Como pouca gente gosta de dissolver ossos de dinossauro, ninguém tinha feito isso. Mas eu fiz. Eu fui treinada para destruir coisas. Isso aconteceu naturalmente. Agora é impossível para paleontólogos olhar para ossos antigos da mesma maneira. Que outros segredos eles ainda escondem? Quais técnicas e recursos ainda serão testados para recuperar o passado? Os paleontólogos sempre souberam que o Tiranossauro Rex tinha uma cabeça e uma boca enormes. Mas não sabiam exatamente de que forma elas constituíam a mais importante ferramenta do animal para agarrar o alimento. Agora, os cientistas já têm recursos para responder como era a mordida de um T-Rex. O biólogo Greg Erickson acha que sabe. Quando não está no laboratório, Erickson está em campo brincando com aligatores. Desta maneira, ele funde suas duas paixões em um avançado programa de pesquisa para testar suas teorias sobre o T-Rex.
Os crocodilianos são os únicos répteis arcossauros com dentes. Em outras palavras, são parentes próximos do grupo dos dinossauros, mas são os únicos parentes vivos que possuem dentes. Então, os crocodilianos são o melhor modelo para projetar como os dentes, os músculos e as mandíbulas funcionavam biomecanicamente para permitir que esses animais gerassem a força de mordida. Para determinar a força da mordida de um alligator vivo, Greg Erickson usa um dispositivo chamado transdutor de força de mordida. Basicamente, pegamos um alligator, tapamos sua boca, mas eles tentam abrir. Ele fica louco para te morder. E então encostamos o dispositivo em seus dentes e quando eles mordem, ele registra a força instantaneamente e gravamos os dados no computador. A partir destes dados, Erickson pode analisar como os tecidos, dentes, ossos e músculos do alligator funcionam em conjunto. Isso permite que ele calcule como seria a força da mordida de um T-Rex. É um resultado preliminar, mas acredito que a força da mordida de um Tiranossauro Rex girava em torno de 9 toneladas. Ele estraçalhava a presa, não iria apenas segurá-la. É mais provável que arrancasse um grande pedaço do corpo dela. Muito poderia ser descoberto se fosse possível ver os efeitos de tamanha mordida. Mas encontrar um fóssil com a mordida de um predador intacta é algo muito raro. Mas nas montanhas de Montana, Ken Olson, um pastor luterano aposentado, encontrou o esqueleto de um triceratops e o mostrou a Greg Erickson. Tinha um pedaço de osso de quase 13 centímetros que estava desgastado bem na extremidade. E sabíamos que era uma coisa especial porque tinha uma marca de mordida nítida na ponta do osso. Parecia que um cachorro gigante tinha mastigado ou coisa do tipo. Era inacreditável. E isso me fez começar a pensar em como o Tiranossauro Rex se alimentava e também como eram suas habilidades físicas. Em outras palavras, como ele usava sua dentição e que tipo de forças isso envolvia. Greg Erickson começou a examinar o esqueleto do Triceratops como um detetive forense, tentando desvendar o culpado. Uma das primeiras coisas que examinei foi o tamanho das marcas de mordida. Olhei o espaço entre os dentes para ver se era compatível com um Tiranossauro Rex ou com um crocodilo maior. Procurei evidências de serrilhas. A parte de trás dos dentes do tiranossauro tem pontas afiadas como serrilhas. E se eu encontrasse essas marcas nos ossos, seria uma evidência muito convincente de que foi um tiranossauro e não um crocodilo. Erickson pegou um pouco de cimento dentário e o inseriu nos profundos orifícios das marcas. Quando removi o cimento, minha nossa, eu estava segurando réplicas dos dentes do animal que tinha dado aquela mordida. E era a cópia perfeita dos dentes de um Tiranossauro Rex. Eu não tinha a menor dúvida. Assim que Erickson confirmou o responsável, ele pôde analisar a técnica da mordida do T-Rex. O que ocorreu é que chamamos de ataque com perfuração e tração. Esses animais mordiam sua infeliz presa com muita força e, quando a puxavam para trás, produziam enormes cortes através dos ossos. É como uma faca quente cortando manteiga. Com este tipo de ataque mortal, o T-Rex não precisava usar seus antebraços estranhamente curtos para subjugar sua presa. A tremenda força de sua mordida e sua engenhosa técnica os tornaram inúteis. Emily Rayfield pesquisa o funcionamento interno da mandíbula e do crânio do Tiranossauro Rex. Utilizando a análise de elemento finito, uma técnica empregada na engenharia, Emily investiga as adaptações evolucionárias do crânio do Tiranossauro Rex para acomodar uma força de mordida tão poderosa. Eu queria saber até que ponto poderíamos desenvolver essa técnica para observar a tensão no interior dos esqueletos de animais extintos e de animais vivos também. A partir de tomografias computadorizadas de Sue, Emily construiu um modelo digital tridimensional da cabeça de um T-Rex para testar o impacto da força de mordida sobre a estrutura esquelética do crânio, enquanto o animal mastigava sua presa. Então nós aplicamos uma força de mordida em pontos específicos do crânio. Neste exemplo, eu a apliquei nas pontas dos dentes e podemos ver como o crânio se deforma reagindo ao peso. O osso está sendo pressionado.
Esta escala do lado direito mostra que as áreas que vão ficando cada vez mais verdes e azuis representam zonas de maior tensão compressiva. Então, os ossos estavam sendo comprimidos nessas regiões. Isso acontecia na região